Neide, Vivian, Wagner, Assis. Muito bom, hein? Pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, porque eu amo a palavra de Deus e quando Deus fala conosco, nós somos vivificados espiritualmente. Nós nascemos com um buraco dentro de nós. A gente precisa de Deus. A gente precisa ter alguém junto conosco, um criador da gente, nosso Pai. Então é maravilhoso estarmos juntos aqui para mais um culto. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana, eu sou pastora na Igreja Cristã Acolher e hoje nós vamos falar sobre a paciência de Jó. É uma expressão que é até popular, mas ela está também na Bíblia, dessa maneira. Tiago vai falar sobre perseverança e fala sobre a paciência de Jó. Vou ler para vocês o versículo, que é Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da da paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Algumas pessoas falam assim: nossa, aquela pessoa tem uma paciência de Jó, né? Lá eu não tenho paciência que nem Jó. Então, a gente precisa entender o que significa ter paciência de Jó, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala isso. E primeiro eu quero perguntar para vocês se vocês sabem quem é Jó. Jó, na Bíblia, a Bíblia explica quem era Jó. E o livro de Jó tem 42 capítulos, ele é grande, ele é extenso. Então, se você for ler todos os capítulos, você vai entendendo quem era Jó, o que ele fazia. Então, eu fiz um resumo aqui pra gente. Jó era o homem mais rico daquela época dele, mais rico do Oriente. E ele era um líder na sua comunidade. Sabe aquela pessoa para quem você vai pedir conselho? Aquela pessoa que é honrada. Todo mundo olhava para Jó e falava: nossa, olha Jó. Aquela pessoa que você chega para o seu filho e fala: filho, você tem que ser igual a Jó. Olha como que ele é. Então, ele era um conselheiro. Muitas pessoas perguntavam para ele o que ele achava, como que deveria fazer. Ele também era um pai de 10 filhos e ele era marido de uma esposa só tinha uma esposa, porque naquela época alguns homens tinham mais que uma esposa. E ele também tinha outra característica, que ele ajudava os necessitados e ele tinha um bom relacionamento com seus funcionários. Então, a gente vai começar logo no primeiro capítulo de Jó, vai ver que Jó foi elogiado por Deus. Eu quero ler com vocês. Então, quem quiser me acompanhar, está lá em Jó, capítulo 1. Jó é fácil de achar, que está mais ou menos no meio da Bíblia, e é antes de Salmos. Então, Jó, capítulo 1, eu vou ler para vocês a partir do versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus, ele vai elogiar Jó em outro livro da Bíblia, em Ezequiel. Ele coloca Jó, Noé e Daniel como homens íntegros. Ele vai falar assim pro Ezequiel: Ezequiel, se tivesse esses 3 aqui, eu não ia destruir a cidade, eu ia tirar eles antes. De maneira que a gente entende que Deus, que conhece todas as pessoas, tem um apreço especial por Jó, tem uma comunhão com Jó diferenciada.
E ter comunhão não depende tanto de que Deus tem uma preferência por uma pessoa ou por outra. A Bíblia é muito clara. Deus não faz acepção de pessoas. A comunhão com Deus tem muito a ver como a gente se comporta com Deus. Se a gente quer ter comunhão e deseja estar com Ele, a gente vai começar logo no primeiro capítulo de Jó, vai ver que Jó foi elogiado por Deus, honrado por Deus também. E aqui a gente vê isso logo no primeiro capítulo. E aí o que acontece? Satanás vai falar para Deus que essa servidão, essa fidelidade de Jó não é muito real. Falar assim, olha Deus, sabe por que Jó é um servo fiel? Porque Jó tem tudo. Mas se você mexer com os bens dele, com tudo que ele tem, ele vai negar o teu nome. Ele vai se comportar contra você. E aí Deus fala, tá bom, mexe em tudo, mas não mexe na vida dele. E é isso que acontece. Num mesmo dia, já no capítulo 1, no capítulo 1 desse livro, já vai acontecer no mesmo dia a primeira aprovação de Jó. Jó vai perder seus bens, vai perder alguns funcionários dele, empregados, vão morrer, os seus animais, alguns roubados, alguns são mortos, e os seus 10 filhos que estão numa só casa vão morrer no mesmo dia. E aí o funcionário dele, um vem atrás do outro, olha, aconteceu isso, só sobrou eu, aconteceu aquilo, tal. E o último fala, os seus 10 filhos morreram. Nesse momento acontece algo que eu vou ler, que está lá no versículo 20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Vou repetir. Ao ouvir isso, que seus filhos tinham morrido e tinha perdido tudo, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Você acha que parou por aí? Não parou por aí. Satanás volta a falar com Deus. Deus, ele ainda te serve integralmente, com integridade de coração? Porque o Senhor não mexeu ainda na saúde dele. Porque quando o Senhor mexer na saúde de Jó, ele vai te amaldiçoar. Um homem não aguenta quando mexe na saúde dele. E aí Deus falou, tá bom, você pode mexer, mas não toca na vida dele. E está escrito assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, capítulo 2, versículo 7, e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E você acha que parou por aí? Não parou por aí. Ainda nesse capítulo 2, no finalzinho, vai contar que 3 amigos de Jó, que eram Elifaz, Bildade e Zofar, eles combinaram de se encontrar e irem juntos para conversar com Jó, para levar o seu carinho, né, para consolar Jó. E eles, de longe, eles olhando a figura de Jó, eles começam a chorar, porque eles não reconhecem o amigo. E eles ficam 7 noites, 7 dias, sem falar coisa alguma, só sentados do lado de Jó. Porque era tanta tristeza, era tanto sofrimento, eles ficaram quietos. Mas no 8º dia começa o capítulo 3, e quem começa a falar é Jó. E eu estou contando tudo isso para vocês, para falar sobre a paciência de Jó.
Então tenha um pouco de paciência comigo, porque eu vou tentar explicar que a paciência não é algo tão rápido, não é algo de repente do que você é naturalmente, né? É um processo, é um tratar aqui. E aí Jó, então começa a falar no 8º dia. Então já tinha sido passado um bom tempo desde que tudo tinha acontecido com ele. E ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E me chamou a atenção 2 versículos aqui, mas o capítulo todo é sobre por que ele está vivo. E ele diz assim, no versículo 11: por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Versículo 25: o que eu temia, 23: por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Ele está falando assim, eu não tenho mais motivo para viver. E eu não sei nem porque que eu nasci. Eu não estou vendo nenhum escape para mim. E ele está com a alma muito amargurada. Ele fala, a minha alma está amargurada. Então, essa é a situação de Jó. Deixa eu ver aqui que eu mais marquei. Então, nos próximos capítulos, então tem o capítulo 4 até o 25, mais ou menos, esses 3 amigos vão ficar discutindo com Jó, tentando entender qual é o porquê dele estar passando por aquilo. Então, eles ficam debatendo quais são os motivos possíveis do sofrimento de Jó. E vamos pensar numa coisa, hoje a gente tem a Bíblia na mão e a gente viu o primeiro capítulo da conversa de Deus, né, com Satanás, mas eles não sabiam de nada. Então, aqui eles vão debater os motivos. E pela perspectiva divina, Jó foi escolhido como um servo que deveria ser fiel a Deus e que Deus iria então provar que ele conhecia o servo, que ele tinha comunhão, que ele ia provar para Satanás e para o próprio Jó e para todas as pessoas, né, que creem na Bíblia. Hoje a gente está falando de Jó porque ele passou por essa prova e era uma prova que Deus estava fazendo com Jó, que era um instrumento pela qual Jó ia glorificar Deus e que também ele teria uma grande vitória espiritual, além da material. Por quê? Porque Satanás tinha acusado falsamente Jó de ter interesses, né, secundários por Deus, simplesmente por causa das bênçãos de Deus. E assim Jó foi testado. Foi testado no que poderia ser pior para um ser humano, né? Que é sua honra, a sua saúde, sua família foi tocada, né? E a gente sempre fala assim, né? Nós mulheres até falamos mais, toca em tudo, mas não mexe com meus filhos. Então, eu acho que não tem situação mais grave que essa. E só que na perspectiva humana, havia algumas possibilidades de sofrimento de Jó. Por quê? Porque Jó era justo. Então, na mente deles, tanto dos amigos como de Jó, eles não conseguiam ter uma explicação. Porque eles tinham um pensamento de causa e efeito. Se eu não fiz nada para Deus, eu não mereço estar sofrendo. Então, eu não entendo o motivo que Deus está fazendo isso comigo. Então, Jó questiona muito em todo o livro, por que está acontecendo isso comigo? Então, se fosse uma pessoa má ou que não temesse a Deus, facilmente eles achariam um motivo para o sofrimento. Mas um homem bom, que amava a Deus, para você ter uma ideia, Jó, de madrugada, ele se levantava, oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos, porque ele pensava, talvez meus filhos tenham pecado, talvez eles não estejam entendendo o temor a Deus. Então, era um homem que se apegou muito a Deus. E tudo na vida era por temor a Deus. E aí eles não entendiam. Então, partindo desse pressuposto de que Jó era bom, justo e reto,
O próprio livro de Jó levanta 3 possibilidades. A primeira possibilidade é que Deus não é justo e bom. E as pessoas que são fiéis passam por sofrimentos porque Deus é parcialmente mau. Isso foi levantado. Seria isso? Mas claro que automaticamente esse argumento é derrubado. Claro que não. Toda a Bíblia demonstra o amor infinito de Deus por um povo pecador, por um povo que se desviou ou que se desvia. E Deus está sempre buscando, trazendo de volta. A bondade de Deus é infinita, suas misericórdias se renovam a cada manhã, está escrito. Então, o próprio livro rejeita essa possibilidade e afirma vigorosamente a bondade de Deus em meio ao sofrimento humano. Então, quantas vezes, né, as pessoas falam, mas se Deus é bom, por que alguém sofre? E quem teme a Deus e busca em Deus a palavra, vê diversas vezes que às vezes o sofrimento é temporário e tem um objetivo, um propósito mais profundo de Deus que a gente não entende. Está escrito assim, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, né? Isaías 55. A segunda possibilidade, então, que o livro levanta, que a gente também às vezes para pensar, os justos sofrem porque Deus não é soberano e o sofrimento está além do seu controle. Então é do tipo assim, será que tudo que acontece comigo acontece pelo acaso? Então eu vou vivendo a vida, aconteceu, né? Mas isso também é rejeitado no próprio livro de Jó. Claro que não. Deus é soberano sobre todas as coisas, ele controla a história em todo o tempo, está nas suas mãos. A gente vê isso claramente na Bíblia também. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que Deus, no começo, já sabia o que ia acontecer e em Apocalipse ele já descreve o que vai acontecer. Então, todo o governo de todas as coisas está na mão de Deus. Então, o próprio livro já rejeita essa sugestão, essa suposição também. Por que um homem bom sofre? Não é por causa do acaso também. E a terceira possibilidade, que o livro vai levantar só no capítulo 28, que Jó vai falar, é que Deus sim é bom. Deus sim tem o controle de tudo e é soberano. Porém, nem tudo que o homem passa, nem todo sofrimento que o homem tem e sente, ele vai entender por que ele sofre. Porque nem todos os caminhos de Deus a gente entende. E porque Jó não fazia a mínima ideia daquela conversa que Deus tinha tido com Satanás. Assim também nós, né, não sabemos muitas vezes o que está acontecendo, o que está rolando por trás de algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas Deus sabe. E Deus estava querendo provar a motivação de Jó. E provar que ele era um servo que tinha uma motivação de amor a Deus, verdadeira, e não de interesse. E eu pergunto agora para vocês, qual que era a condição física, emocional e espiritual de Jó? E eu fui tão tocada por esses textos, por algumas palavras de Jó, e ele estava em tanto sofrimento, que eu peguei algumas frases que ele falou em alguns versículos separados, assim, em vários capítulos. Ele dizia assim, ó, meu corpo, vamos falar só da parte física agora, tá? Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Gente, às vezes quando a gente fica com um pouco de dor, a gente já fica desesperada, quer tomar remédio, dependendo da dor, vai para um hospital. Hoje em dia tem remédios fortes que dá para você ficar com uma qualidade. Imagina naquela época, né? Na Bíblia de Estudo que eu estava pegando para estudar, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, indico para quem quiser, ele fala que não se sabe o tempo, porque não tem muitas referências com outras épocas, mas pode ser entre 900 e 500 anos antes de Cristo, que aconteceu essa história aqui. Então imagina como que era a condição para alguém ser suprido, né, na questão física de doença. E ele continua, meus olhos se turvaram de tristeza.
Então, olho sem brilho, né? E meu corpo queima de febre. Ele fala assim, eu não consigo comer, eu tenho repugnância por comida. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Então, essa parte aqui dele ficava sobressaltada, de tão magro que ele estava. Ele tinha insônia à noite, perturbava o sono dele, porque com dor, né, ninguém consegue dormir bem. E ele gemia, então era constante, um gemido do corpo dele. E qual que era a condição emocional dele? Porque alguém que tem dor também sente algo emocional. Mas além de tudo isso que era do físico dele, ele fala uma frase assim, a minha família se foi. Ele estava vivendo luto. Na psicologia, o luto é um processo muito dolorido e demorado. Às vezes demoram 2 anos. Então ele estava vivendo uma tristeza muito grande. Ele dizia, meus amigos chegados me esqueceram. Porque ele era um homem honrado, um homem que pedia um conselho. Imagina, agora as pessoas olhavam para ele com desprezo. Ah, Jó estava escondendo alguma coisa, por isso que Deus pôs a mão nele. No capítulo 17, ele é até cuspido, para você ter uma ideia. Ele fala, olha a frase em Jó 6, que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Emocionalmente, ele estava falando, eu estou no fim, né, do túnel e não tem luz nenhuma. É desse sentido. E ele fala que ele está sem esperança e sem paciência. Olha que ponto que ele chegou. E a gente está falando da paciência dele, hein? Ele fala também, eu quero morrer. Então ele estava com uma depressão profunda. Sua esposa não podia ajudá-lo, porque ela também estava amargurada com a morte dos filhos. E não dava consolo para ele. E os amigos, eles eram insensíveis e o culpavam pelos seus sofrimentos. Uma hora os amigos falam assim, seus filhos tinham culpa, por isso que eles morreram. Você era ganancioso, você tinha tantos bens desse tipo, por isso que Deus pôs a mão sobre você. A gente já sabe, você tem pecados ocultos e você não quer confessar eles a Deus. Então assim, uma torrente, capítulo atrás de capítulo, cada amigo falando, falando, deduzindo, então, que se ele não estava bem, era porque ele era o causador dos seus sofrimentos, já que Deus é justo e bom, não podia ter outra argumentação. Então ele foi rejeitado por todos. E o sentimento de rejeição, de solidão, é um sentimento que dá depressão, não tem como. O emocional dele estava arrasado. E espiritualmente, ele não estava entendendo. Só que espiritualmente, Jó estava até que bem. Sabe por que eu falo isso? Porque Jó, ele não parou nenhum momento de falar com Deus. Mesmo questionando, mesmo às vezes defendendo Deus ou se justificando diante de Deus, ele crê que Deus está ouvindo ele. Ele crê que Deus está ali. Mesmo não entendendo o que segurou Jó em todo esse tempo, que não acabou, gente. Depois do capítulo 25 tem até o 42, continua muita prova. O que segurou ele foi ele continuar conversando com Deus. Ele acreditava que Deus existia. Então, apesar da situação de Jó, e de Jó falar, não aguento mais, em vários e vários capítulos você vai ver assim, ele fala como se fosse assim, eu cheguei ao fundo do poço, para Deus, tipo, eu não aguento mais, me leva, eu quero morrer, eu quero desistir, não dá, e eu não aguento o sofrimento que eu tô tendo mais. Mesmo assim, ele tá ali conversando com Deus, porque Jó, ele luta com Deus. E ele compartilha abertamente todas as suas dúvidas, todos os seus temores, todas as suas amarguras. Porque seu relacionamento com Deus era um relacionamento vivo, não era um relacionamento religioso, só do domingo, sabe? Era um relacionamento que ele tinha no dia a dia dele,
tinha já no dia a dia dele, antes dessa tribulação que ele estava sofrendo. E mesmo quando ele imaginava que Deus estava irado, ele falava, então Deus, você está irado, o que eu fiz? Ele se apega à crença que Deus é justo e proverá um justificador, um defensor, um redentor. Gente, essa é a parte mais linda para mim do livro de Jó, porque ele fala umas frases que remetem a Jesus Cristo. Ele era um homem que teve revelações de Deus. Apesar do Velho Testamento não ser como o Novo Testamento, no sentido de ter o Espírito Santo habitando no crente, no Velho Testamento o Espírito era para algumas pessoas para trazer revelação a Deus. Jó tinha a revelação de quem era Deus e quem era Jesus Cristo. Sabe por que eu vou falar para você? Eu quero que você preste atenção nas expressões que Jó fala em alguns momentos. Ele fala assim, ó, Jó 19:25. E ele tá numa amargura tremenda. E de repente ele começa a falar de Deus diferente. E ele fala assim, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Redentor remete ao Messias que os judeus estavam esperando, porque era o Redentor de Israel. Que mais que ele fala? Jó 16:19. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está meu advogado. Quer saber quem se chamou de advogado? Jesus Cristo. Ele falou, eu vou embora, para os seus discípulos, lá em João 16. Vou embora, mas eu vos deixarei o Paráclito, outro como eu. Quem é o Paráclito, né? É o Consolador, também chamado advogado. Na tradução grega é advogado, conselheiro, consolador. E no céu está escrito que há um advogado por nós, um intercessor por nós, que é Jesus Cristo. Então Jó está falando que tinha alguém que estava intercedendo por ele, estava sendo por ele, advogando pela causa dele, apesar de não estar vendo mudança nenhuma em sua vida. Ele continuava doente, ele continuava sendo agredido pelos seus amigos, né? E ele continuava sem resposta de Deus nesses versículos que eu estou falando, tá? Ele vai ter resposta de Deus só no capítulo 38. Nós estamos aqui no 16. E ele vai ainda falar, o meu intercessor é meu amigo, quando lágrimas escorrem dos meus olhos, quando diante de Deus ele me defende. É muito lindo o que ele teve de revelação no meio desse sofrimento. É muito maravilhoso. Eu fico imaginando como alguém que está num furacão. E aí Deus traz ele no olho do furacão e ele vê tudo ao redor, mas ele está íntegro, né? E Deus fala com ele. Então ele tem revelações de Deus ali e de que há uma esperança para ele, apesar de tudo. Então, capítulo 38, a esperança torna-se realidade. Porque Deus aparece para ele no meio de um redemoinho, numa tempestade, e Jó não é repreendido pelos seus pecados. Você não vai ver Deus falando assim, é por causa desse seu pecado. Não é, porque Deus conhecia a vida de Jó. E Jó, apesar de não ser perfeito como Deus, ninguém é perfeito, ele buscava, como Deus diz, ele buscava fazer o bem. Então Deus olha muito a nossa motivação. Mesmo que a gente erre, a gente precisa se arrepender, e ele vê o nosso coração. E só que Deus repreende Jó de outras coisas, né? Então Jó, ele é humilhado na presença do Senhor como alguém que luta demais. Ele lutava demais para se auto-justificar diante de Deus, para ter a sua justiça própria preservada. Então ele sempre estava falando muito de quem ele era, mas Deus quer que a gente reconheça que a gente é o que é por causa que ele nos sustenta com suas mãos,
porque Ele nos levanta do pó, porque a gente tem alguém que luta por nós. E é esse foco que nós temos que ter na nossa vida enquanto estamos sofrendo. Não se somos bons ou tudo que fizemos, mas nós temos alguém bom por nós. É isso que Deus repreende Jó. E Jó não descobre nesse momento por que ele estava passando por isso. Ele não sabe direito o que tinha acontecido no céu com aquela conversa de Deus com Satanás, porque Deus não está preocupado em falar isso para ele, qual era o motivo, mas Deus queria tratar do coração de Jó, da motivação dele. E Deus espera que a gente tenha confiança e lealdade no meio dos sofrimentos. E Jó compreende que a boa notícia para ele é que Deus recompensa os que se apegam a ele nos momentos de aflição. E ele vai entender isso, né, no final, quando Deus restaura a sorte dele. E Deus dá tudo em dobro para Jó. Se ele tinha 1000 cabeças de boi, ele agora vai ter 2000. Se ele tinha tantas ovelhas, tudo em dobro. E os filhos, Deus dá mais 10, não dá 20. Por que não dá 20? Porque Deus já tinha dado 10 estavam no céu. E agora Jó recebe mais 10. E Deus restaura a sorte de Jó. E ter paciência nos sofrimentos, o que eu chego à conclusão, não é aceitar tudo, né? Pode ser que você pense assim, a paciência de Jó é ficar assim, ó, quietinho no seu canto, aceitando tudo, pacificamente. Não é isso que quer dizer. O que eu acho a Bíblia maravilhosa é que cada palavra que é falada na Bíblia, ela tem um sentido profundo, ela não é jogada ao acaso, porque ela toda é inspirada por Deus. Então, quando se fala, tenham a paciência de Jó e olhem o que ele recebeu no final, não significa que Jó ficou quietinho todo esse tempo, aceitando tudo. Ele não ficou, não. O que a gente vê, ele falou com amargura do seu tempo dele. Ele fala com Deus questionando. Ele até quer morrer. Ele fica inconformado. Ele fala, por que eu nasci? Ele tem um conformismo do que ele está passando. Só que assim, o Jó, ele falava tudo isso para Deus porque ele tinha comunhão com Deus. Falar com amargura com Deus é diferente de ficar amargurado e amargurar o outro. Porque ele queria saber o que Deus, por que estava acontecendo com isso. E ele foi falar com Deus. Então, ter paciência nos sofrimentos não é um processo fácil. Às vezes a gente fala assim, para Jó foi fácil. Não foi. Foram muitos dias, muitas noites. 5 minutos está travado aqui. E o Vazinho está falando que travou. Mas eu acho que aqui no YouTube não está travado. Aqui não está também. Não sei. Bom, gente, eu continuo aqui. Qualquer coisa, quem não conseguir ver no Instagram, se estiver travando, dá para entrar depois no YouTube e escutar o pedaço, tá bom? Então, não é um processo fácil ter paciência. A paciência de Jó é um processo muito dolorido, que Deus esmagou ele, fisicamente e emocionalmente, mas ele foi sendo fortalecido por Deus espiritualmente, para suportar até passar aquele sofrimento. E pode ser que hoje você também esteja passando por alguma coisa, algum sofrimento muito difícil, que você não compreenda o que você está passando. E você até vai lutar com Deus para falar sobre isso. Mas Deus tem propósitos em tudo, até no sofrimento. A palavra de Deus é rica, ela fala isso também. Mesmo quando a gente não consegue entender o motivo. Não podemos esquecer também que Deus está no controle de todas as coisas. Todo mundo está falando que caiu no YouTube. No YouTube também? No YouTube. No Instagram eu não sei.
E agora, como que eu faço? Vamos gravado. Termina, amor. Que depois o pessoal vê no Instagram. Termina. Tá bom. Deus tem um propósito em tudo. Então, não podemos esquecer que Ele está no controle e que Ele recompensa a nossa confiança no momento da dor e da dificuldade. Paulo, você pode chamar a Ju? Acho que não está ligado mesmo aqui. Ela está em reunião. Ah, tá bom. Então, você pode sim lamentar, você pode orar a Deus, falar o que você pensa, pode ficar triste porque Ele conhece. Não significa que você está murmurando. Murmurar é diferente de lamentar. Lamentar é uma situação difícil que você precisa da ajuda de Deus. Murmurar é você pôr Deus à prova e não aceitar as coisas boas de Deus. Então, o tempo vai mostrar a nossa verdadeira motivação. Como a gente vai sair depois de um sofrimento onde nós somos tratados por Deus no nosso relacionamento com Ele? Então, o livro de Jó não é sobre restauração. O livro de Jó é sobre perseverança ao meio dos sofrimentos e ter esperança, apesar de tudo ser contrário a nós. Então, Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu quero deixar para vocês isso. Nosso Redentor vive, Ele é o nosso advogado, nós podemos ter um conselheiro, um consolador, e nós precisamos buscar nele a nossa força. Amém? Eu vou orar por vocês. Deus, em nome de Jesus, nos busca no meio do nosso sofrimento e nos ajuda onde somos fracos, para que nós sejamos fortalecidos na oração e na busca diária por Ti. Nós queremos ter comunhão verdadeira. Obrigada, Senhor, que o Senhor é o nosso Consolador, o nosso Redentor vive e certamente Ele se levantará por nós. O nosso advogado está com Deus, está advogando a nosso favor. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Até mais, irmãos.